Pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, transtorno de espectro autista, têm direito à isenção de impostos para carros adaptados. São outros benefícios, mas a isenção de impostos é aquela que mais chama atenção. Vale lembrar que a compra de carros por PCDs bateu um recorde nos 8 primeiros meses deste ano. Foram quase 95 mil veículos vendidos. Tudo isso tem uma motivação, claro, bem específica, que é a isenção do IPI. Mas como é que se escolhe um carro adaptado? Como é que esses veículos funcionam? Que benefícios são oferecidos pelas montadoras? Para falar sobre isso, para saber um pouco mais sobre como é comprar um carro para um PCD, preços, benefícios, nós estamos recebendo aqui o Fernando Gabarra, que é consultor de vendas da rede Fiat e atua há mais de 20 anos nesse mercado Exatamente. de PCD. Fernando, que prazer receber você aqui para essa prosa. É um prazer estar aqui, com certeza, viu? A gente escuta a sua voz sempre, né? Acompanhando a gente aí. Isso é muito importante. Mas é o seguinte, hoje em dia, a indústria automobilística, ela não tem carros totalmente adaptados. Não tem. E como é que é isso? Como é que funcionam carros adaptados? O que é adaptar um carro? Cada um tem uma necessidade. Um PCD, Sim, de uma forma tem um, de outra sim, tem outro. Como é sim. que é isso? Uma grande maioria dos clientes, eles têm deficiências específicas em algum membro. Deficiências que o carro teria que ter uma adaptação de acelerador, uma adaptação de acelerador que não pode ser nas pernas, tem que puxar para as mãos. Então, são adaptações específicas. Pensando nisso, o que a montadora, o que a Fiat se propôs a fazer? É se dedicar a explicar totalmente para o cliente PCD como que ele chegaria até um carro com toda a satisfação dele ter um conforto e segurança para ele ter essa acessibilidade. Então, o que a gente coloca aí? Nós temos parceiros que trabalham com a rede, que fazem essas adaptações. Por quê? Porque a indústria automobilística, ela não coloca carros já adaptados para essa situação que eu falei. Então, cada veículo uma adaptação. Uma adaptação. É Só que a maioria dos clientes, nesses anos todos que eu atendo, a maioria simplesmente um carro automático, com direção elétrica, ou agora atualmente elétrica, né? Que antigamente era hidráulica, que também serve, e até eles colocam em laudo médico pericial direção hidráulica. Eles não falam em direção elétrica. Agora é que os carros têm a direção elétrica. Mas o que acontece? A gente tem que fazer com que essa razão do cliente saber profundamente onde é que ele está pisando e como ele vai fazer, a gente dá todo esse suporte para ele, entendeu? Então, cada carro é customizado para a necessidade do cliente. Exato. Quando você tem, por exemplo, um cliente com espectro autista, sim, ou alguma restrição mental severa ou profunda, sim, sim. Esse carro ele é um carro normal, mas é concedido àquele que conduz esse cliente, é isso? Aquele que conduz, exatamente o que eu ia falar. Então, existem possibilidades de os laudos e deferimentos os laudos não, desculpa, os deferimentos das isenções de IPI e ICMS, eles deferem, né, pensando em liberar para 3 motoristas, para 3 condutores. Então, não é só um condutor que fica responsável. Pode ser na família, geralmente pedem mais familiar mais próximo. Mas são até 3. E muito cliente não sabe disso. Até 3 condutores. 3 condutores. Porque depende da necessidade. Por exemplo, Exato. Uma pessoa que tem uma deficiência mental severa, profunda, sim. Ela vai precisar de um auxílio muito maior. Muito maior. Então, assim, porque o carro é definido para o beneficiário. O beneficiário precisa da locomoção, né? Do livre acesso com o veículo.
Então, fica uma pessoa ou 3 pessoas disponíveis para isso. Para poder, então, acessar esse carro. Exatamente. A Fiat tem um programa especial para isso. Sim. O que inclui esse programa da Fiat? Olha, o programa da Fiat chama Programa Fiat Inclui. Essa situação desse programa da Fiat Inclui é exatamente em cima de fazer com que toda a rede fique a par de todos os detalhes possíveis para poder atender o cliente. Então, entram todo um treinamento em cima da rede Fiat para poder esclarecer ao cliente numa chegada. E o cliente já chega numa concessionária, por exemplo, já sem saber absolutamente nada e fica até meio retraído porque não sabe nem onde começar numa questão dessa. Ficou, às vezes, sabendo por um parente, um amigo, que ele tem direito, e chega lá, às vezes ele não tem nem o laudo médico pericial ainda, chega lá num primeiro momento querendo comprar o carro e não sabe nada. E a gente tem que orientar do início até o final, que o final termina na entrega do carro e não só no encerramento com adaptação. O vendedor tem que acompanhar do início até a entrega do carro, até a fidelização da compra do carro. E toda a rede de concessionários, independente do local onde ela esteja, está treinada para poder atender esses carros? Está treinada para poder atender esse carro. Uhum. Exatamente. Esse caso é muito sério. E que modelos a Fiat oferece para esse programa Inclui? Todos os modelos, são 4 modelos da Fiat. Todos os modelos têm, inclusive, eles são os mais aceitos no mercado, porque eu tenho acompanhado esses anos todos e vejo que várias marcas têm a possibilidade de venda para PCD, mas os carros da Fiat são os mais procurados, por quê? Não é só por causa do preço. E também uma outra questão interessante, a Fiat libera as isenções de IPI, ICMS e mais um bônus de fábrica. Então, dependendo do carro, tem um bônus mais alto e mais baixo, de acordo com a posição daquele momento na montadora lá. Sim. Então, por exemplo, nós temos o Fastback, nós temos o Pulse, nós temos o Cronos e nós temos o Argo. Tá? O Fastback, como ele é um lançamento agora mais recente, é um carro assim de procura muito grande, porque o porta-mala dele tem 516 litros. Então, assim, para cadeira de roda, para colocar cadeira de roda e mais bagagem para viajar, o espaço interno dele é excelente. Então, é um carro alvo do PCD. Mas como ele, por exemplo, é um lançamento mais recente, o desconto, o bônus de fábrica é um pouquinho menor. Uhum. Mas o Cronos, por exemplo, que tem um porta-mala muito grande, que é 525 litros, ele também está dentro desse envolvimento, é o de maior bônus que tem. Tem um bônus maior na hora da compra. É o maior deles todos. E aí só faltou o seguinte, o Argo, é importante eu falar isso, o Argo é um carro de valor aquisitivo menor, ele tem o câmbio automático, que é necessidade para todo o PCD, ele tem o câmbio automático, mas é um carro de maior acessibilidade por questão de preço. O valor e é ele menor. Também tem um porta-mala que cabe uma cadeira de rodas em pé ali, sabe? Então, abrange 4 carros aí que atende quase todo o mercado de PCD. É o que mais a gente vê, sabe? E como é que se faz para comprar um carro adaptado da Fiat? Bom, é o seguinte, a gente, para comprar esse carro, o cliente tem que seguir passo a passo. E esse passo a passo começa de um laudo médico pericial. Esse laudo médico pericial, ele tem que ser direcionado a um profissional da área do SUS. Então, especificamente, alguém que seja do Serviço Único de Saúde, exatamente, que possa estar atestando essa situação. Uhum. Então, por exemplo, são médicos do SUS ou até mesmo hospitais da rede SUS, entendeu? Então, assim, um primeiro momento ele tem que buscar se realmente o que ele tem, né, está de acordo com as especificações para ele adquirir o benefício
das isenções. Então, parte primeiro do laudo. E esse laudo é específico, não é qualquer laudo, de qualquer médico, tá certo? É um laudo específico para esse direcionamento, e tem um segundo laudo também, que no caso do autista não se aplica, mas nos clientes PCDs que são... Deficiências motoras. O PCD que tem a CNH, Sim. ele tem que passar também pelo laudo pericial do Detran. Então são dois laudos, o laudo do médico e o laudo do Detran. Quando a pessoa tem a CNH. Sim. Tem o segundo laudo que ele tem que passar também pelo deferimento do Detran. Aí, assim, com essa situação, é que ele, então, vai começar o processo. Então, até então, é só o laudo. Do laudo é que ele vai começar o processo. Aí ele vai procurar a Receita Estadual, num segundo momento, mas, primeiramente, a Receita Federal para liberar a isenção de IPI. Depois, num segundo momento, a isenção de ICMS. E o ICMS, para ser liberado, a Receita Federal tem que liberar primeiro o IPI. Porque senão não libera. Então, é um passo a passo, é uma coisa depois da outra. Então, laudo, no caso de PCD com CNH, o laudo do Detran, o IPI e o ICMS. E aí ele vai a uma concessionária. Aí ele nos procura, a gente, então, vê a possibilidade do desejo dele, e condição financeira, para ver que tipo de carro que ele está precisando, ou que é a necessidade dele, para a gente, então, direcionar. Porque atualmente no mercado, com um teto limite de R$120 mil para as 3 isenções, e além das 3 isenções, quando ele emplaca o carro, ele tem o benefício de isenção de IPVA também. Então, para chegar a essa situação das 3 isenções, ele tem que comprar um carro de R$120 mil. Sim, até R$120 mil. Aliás, a legislação fala abaixo de R$120 mil. Por isso é que a gente vê no mercado aí, a maioria dos carros a R$119.990. Tá, então é abaixo de 120, para não atingir os 120. Então, mediante isso, nós temos atualmente, mais ou menos no mercado, 33 veículos nessa faixa, envolvendo carros hatch, sedã e SUV. E uma coisa muito importante ser falada é o seguinte: carros utilitários, como caminhonete, não entram. Ficam fora dessa possibilidade. Não é autorizado pelo governo federal. Não é autorizado. E qual o tempo de demora para da entrada do concessionário para frente? Quanto tempo demora o recebimento desse carro? Nessa época agora, nesse tempo agora, de linha de produção mais retraída em todas as montadoras, inclusive da Fiat, o que a gente coloca para o cliente? Ele tem um prazo, uma previsão de, no mínimo, 30 dias para poder esperar a fabricação do carro, para poder faturar o carro e enviar o carro para a localidade. Para a localidade, para nós concessionários. Sim. A questão do adaptador é o seguinte: a gente direciona o cliente até o adaptador, para ele, então, a gente vai até, leva ele até o adaptador também. Eu já cheguei a fazer muito isso. Leva ele ao adaptador, para ele, então, se inteirar com o adaptador. Por que isso é importante? Porque o adaptador, em conversa com o cliente, ele vai sentir a necessidade que a pessoa tem para poder bolar uma adaptação específica para a necessidade dele. Então, não adianta a gente interferir nisso com o cliente em casa, esperando, porque não é uma adaptação específica para todo mundo. Sim, é customizada, né? Customizada. Então, a gente deixa essa questão toda entre o relacionamento do cliente com a adaptação, com o parceiro nosso lá. Tá, então, conversamos com o Fernando Gabarra, que é consultor de vendas da rede Fiat há mais de 20 anos, especialista no mercado de PCD, Sim. que contou para a gente como é que você, que tem a possibilidade de adquirir um veículo com esses benefícios, pode fazer, e a rede Fiat oferece essa gama de produtos e de possibilidades para você adquirir um veículo. Sim. Obrigado, Fernando. De nada, de nada. Fiat inclui carro com desconto para PCD, você sabe, é na Fiat.